Amados irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o pastor Hélio Arnelas, pastor da Igreja Metodista Pentecostal, no Morro da Carolina, no Jacatirão do Caxias, na congregação Jardim Santa Marta, Belfor Roxo, na congregação Nova Campinas, Duque de Caxias, para ministrar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, a primeira aula do primeiro trimestre do ano 2025. Nós utilizamos as lições bíblicas da CPAD, e o título desse primeiro trimestre é Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Irmãos, podem ver na capa que aqui tem um lobo no meio das ovelhas, e é exatamente essa a ideia que quer ser trazida pelo autor das lições. É o lobo que vem querer enganar, se passar como uma ovelha, enganar com as heresias. E nós vamos ver isso no transcorrer da lição. Esta lição que nós estaremos estudando, ela foi escrita pelo pastor Ezequias Soares. Ele é líder da Assembleia de Deus em Jundiaí, São Paulo, presidente da Sociedade Bíblica do Brasil, presidente da Comissão de Apologética da CGADB, Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, especialista em línguas bíblicas e mestre em ciências da religião, autor dos livros O Ministério Profético na Bíblia, Manual de Apologética Cristã, entre outros. Manual de Apologética Cristã, já li mais de uma vez, é um ótimo livro, em que aprendemos muito sobre apologética, que é o tema do trimestre. A lição de número 1 que será estudada, se Deus assim quiser, presencialmente, no dia 5 de janeiro de 2025, tem o título de Quando as heresias ameaçam a unidade da Igreja. Texto áureo. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a pela fé que uma vez foi dada aos santos. Texto áureo muito bem escolhido, em que fala dessa batalha em defesa da fé cristã, que todos nós devemos ter. E aí depois nós vamos ver aqui a batalha no bom sentido. Verdade prática. Heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico que distorcem os pontos principais da doutrina cristã. E é bom desde já, na verdade prática, estamos até falando antecipadamente. Pastor, isso é aquelas diferenças doutrinárias, um é calvinista, outro é arminiano, um é pós-milenista, outro é pré-milenista, outro é pré-tribulacionista, outro... Né? Não são essas diferenças de um pensamento, de alguma doutrina. Heresias são aquelas que confrontam verdadeiramente a palavra. Não crer na Trindade, não crer que Jesus é Deus, não crer que o Espírito Santo é Deus, e assim vai por diversas, como nós vamos estudar a cada lição seguinte. Vamos ter várias lições estudando aí sobre a Trindade, sobre Cristo, depois sobre o Espírito Santo. Então, nessas doutrinas, como diz aqui, principais doutrinas bíblicas, onde há um desvio doutrinário, isso então é heresia. Vamos aqui à leitura bíblica em classe. São 3 textos usados pelo autor da lição. Primeiro, Atos 20, do 28 ao 31, depois 1 Pedro, capítulo 3, versículos 15 e 16, e depois 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 ao 3. Atos 20. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-os que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. 1 Pedro capítulo 3. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores,
fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. 2 Pedro capítulo 2, e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelas quais será blasfemado o caminho da verdade. E, por avareza, farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre as quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Vamos então para a introdução de nossa lição. Heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico, pois elas distorcem os pontos principais da doutrina cristã, confrontam o cristianismo histórico e criam um problema para as igrejas e as famílias. As heresias da atualidade são as mesmas da antiguidade, mas com uma roupagem nova, que foram rejeitadas pelos apóstolos e primeiros cristãos, pois nada há novo debaixo do sol. Eclesiastes 1:9. O presente trimestre tem por objetivo mostrar o referencial doutrinário da fé cristã, levando-o a reconhecer de longe as heresias. Essa primeira lição é um estudo sobre o problema das heresias nas igrejas e a nossa responsabilidade na defesa da fé. Mas, irmãos, eu acho isso muito importante, eu gosto muito do tema apologética, tenho vários livros aqui na minha casa sobre sentido. Fui alguém que comprou umas revistas que tinham, antigamente, hoje elas não são mais editadas, chamada Defesa da Fé. Inclusive o pastor Ezequiel Soares era um daqueles que escreviam bastante artigos nessa revista. E hoje eu acompanho especialmente o CACP, Centro Apologético Cristão de Pesquisas, com muitas coisas que eles nos mostram sobre certas heresias. Então, alguém vai dizer assim, poxa, pastor, mas as pessoas têm pensamentos diferentes do mesmo texto bíblico. Verdade. E alguém pode até questionar, pastor, mas como é que eu posso ter a certeza absoluta que aquilo que a minha igreja, no caso nós somos da Igreja Metodista Pentecostal, ensina, prega, diz que com verdade, na sua interpretação, a Bíblia é o certo, e não talvez o que outros pensam. Amado irmão, precisamos, como vamos ver aqui nesta lição, sermos crentes que precisamos, primeiro, leiamos a Bíblia. Segundo, ou não necessariamente nessa ordem, temos falado isso muitas vezes aqui, também pregando, sejamos cristãos que orem ao Senhor, que peçam sempre o discernimento e a orientação do Senhor. Aqui foi dito para o autor que a heresia distorce pontos principais da doutrina cristã, confrontam o cristianismo histórico e criam um problema para as igrejas. Pastor, como é que ele está chamando de cristianismo histórico? Meu irmão, existem à nossa disposição, na internet, em vários lugares, a patrística, por exemplo, que é o que os pais da igreja disseram. E como ele diz aqui no final, essas heresias que hoje aparecem com uma roupagem nova, são algo requentado daquilo que já foi tentado ser introduzido na igreja no passado, mas que foram rechaçados, que foram rejeitados, como diz aqui o autor, pelos primeiros apóstolos e cristãos. Jesus não é Deus. Poxa, novidade, né? Vou dar um exemplo só falando de uma das seitas aí, né? Testemunho de Jeová. Jesus não é Deus. Isso já aconteceu lá no passado, já houve essa discussão e já foi tudo discutido. Pessoas que, primeiramente, eles tiveram contato, se não tiveram contato direto com Cristo, mas tiveram contato direto com os apóstolos que tiveram contato direto com Cristo. Então, pessoas que conviveram e ouviram o ensinamento de Pedro, de João, de Paulo, que não era apóstolo de Cristo, mas que recebeu a revelação do Senhor e por isso ele escreveu quase a metade do Novo Testamento. Pessoas que, quando as heresias surgiram no meio da igreja, falsos livros aí, porque há vários apocalipses, há várias cartas hoje que a igreja
se reuniu lá no passado e não considerou canônicos, inspirados por Deus, e hoje chegou à nossa mão este livro, esta palavra. Então, a gente tem que, antes de ouvir qualquer coisa que se fale por aí, e parece que tem uma certa razão de ser, voltemos para a palavra, para o seu estudo e muita oração. Vamos aqui a ponto 1, ameaças dos lobos vorazes. Subdivisão primeira, os cuidados pastorais. Atos 20 e 28. Os anciãos, mencionados no versículo 17, são chamados de bispos nessa passagem. Eu dizer que eles foram constituídos pelo Espírito Santo para apacentares a igreja de Deus, mostra que eles são pastores. A função primordial do pastor é alimentar, guiar e proteger o rebanho. Aqui é a parábola das 100 ovelhas, Lucas 15, do 4 ao 6. O Novo Testamento emprega essa metáfora ao tratar do relacionamento entre pastor e rebanho na igreja. A exortação apostólica aos líderes da igreja visa proteger os irmãos e as irmãs das heresias e guiar todos na verdade do Evangelho. Esse cuidado aparece nos ensinos de Jesus. Foi Paulo que mandou a gente cuidado com os falsos profetas, com os falsos ensinamentos? Foi Pedro? Foi João? Não, foi o próprio Senhor Jesus Cristo no seu ensinamento. Vamos ler alguma coisa aqui em Mateus 7. Vamos lá. A Bíblia Nova Livre aqui. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por isso eu cito aqui do ponto, ameaça dos lobos vorazes, lobos devoradores. Por seus frutos conhecereis, porventura, ele vai falar dos frutos. Então, Jesus já disse que haveria esse tipo de pessoa. Pastor, em que contexto está esse ensinamento, essa palavra de Paulo em Atos? Está registrado por Lucas, que escreveu, mas são ensinamentos de Paulo aos anciãos de Éfeso. Paulo, ele estava fazendo a viagem em Jerusalém. O Espírito Santo havia revelado a ele que o que esperava ele seriam prisões e tribulações. E Paulo, então, visita ali aqueles irmãos, conversa com eles e orienta-os sobre aquilo que, profeticamente, ele sabia que iria acontecer. Paulo foi chamado para missões transculturais, juntamente, primeiramente, com Barnabé, e foi pregar a palavra. Depois houve uma certa situação que ele se dividiu, foi com Silas, Timóteo, mas ele fez as suas viagens missionárias. A igreja surgia, ele instaurava ali, ensinava aquele povo, colocava um líder local, aí Timóteo foi ali de Éfeso, e outros mais, Trófimo, Epineto, você vai ver ali em várias cartas, Paulo citando obreiros, que dirigiam a igreja, Tito, que ele escreveu uma carta pastoral, Timóteo, enfim. Então esses obreiros estavam ali, e Paulo depois viajava, ele ia, voltava, passava para as igrejas, orientava. Então ele disse para ele, no final, ele disse, por 3 anos eu orientei vocês, falei da verdade, mas depois vão aparecer lobos, que vão entrar no meio do rebanho e vão ensinar coisas erradas. E vocês, obreiros locais, que aqui ele fala a palavra bispos, se não me engano, pastores, terão que defender o rebanho. O rebanho precisa, como está lá no Salmo 23, ser levado a águas tranquilas, é o pasto verdejante. Mas uma heresia não é águas tranquilas nem pasto verdejante. Águas tranquilas e pasto verdejante é o ensinamento correto, bíblico, da palavra de Deus. Então, eles precisavam proteger o rebanho, como assim o bom pastor fez quando uma ovelha se desgarrou, ele deixou as 99 bem guardadas e foi buscar aquela outra que estava ferida, e ele foi lá e cuidou das suas feridas. Aqui, muitas vezes, a ferida pode ser espiritual, porque temos que entender que nós vivemos no século XXI. Infelizmente, hoje, as pessoas têm acesso a todo tipo de informação através da internet e das redes sociais. Quando eu digo infelizmente, porque se fosse para o bem,
louvado seja o nome do Senhor. Aqueles que usam para o bem, glorificado seja Deus. A gente sempre fala, meu amado irmão, quando o rádio surgiu, alguém disse, o rádio é do diabo, porque o rádio começou a trazer muitas informações. Hoje muita gente nem ouve mais rádio. Muitos jovens não sabem nem o que é rádio. Quando vê a televisão, aí foi aquele alvoroço maior. A televisão continua sendo aí um grande veículo de comunicação, mas hoje o grande veículo de comunicação são as redes sociais. Porque as pessoas passaram a usar esse meio e nele apareceu todo tipo de situação. E aí, todo tipo de informação errada é recebida. Por pessoas de seitas e heresias, também, mas também por pessoas que se dizem obreiros, pastores, apóstolos, bispos, ensinando coisas erradas. E compete à liderança da igreja local guardar o seu rebanho com o ensinamento correto da palavra. Vamos aqui para a segunda subdivisão no ponto 1. Depois da minha partida. Essa expressão é uma palavra profética, pois o apóstolo não está apenas se referindo à sua morte, mas também ao avanço dos hereges no seio da igreja depois do período apostólico no futuro. Paulo usa uma linguagem metafórica para identificar os falsos doutrinadores, lobos cruéis ou lobos vorazes, dependendo da tradução voraz na nova Almeida atualizada. O apóstolo Pedro, depois de ensinar que o Espírito Santo inspirou os profetas do Antigo Testamento, segundo Pedro 1, 19 e 21, mostrou que apresenta o verdadeiro ensino nem sempre é suficiente para impedir a manifestação do falso. Pedro disse isso, pastor? Vamos ler aqui, meu amado irmão. Ele cita aqui em 2 Pedro 1, 19 e 21. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que alumia em lugar escuro até que o dia esclareça e a estrela d'alva apareça em vosso coração. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade do homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo, é a palavra de Deus. Aí ele diz aqui, tanto que ao falar a respeito dos profetas legítimos dentre os hebreus, ressaltou que também havia entre o povo falsos profetas, como haveriam de surgir com o tempo no meio da igreja falsos mestres. Esse texto é o texto da lição. 2:1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresia de petição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina maldição. Na verdade, eles já estavam presentes no período apostólico. Ele cita Gálatas 1:7, Colossenses 2:8 e Judas 4, quando ele fala, que é o nosso texto aqui bíblico, na 3, ele fala da defesa da fé. Então veja, meu amado irmão, Paulo não estava falando apenas da morte dele, ele sabia que ele morreria, ele seria preso em Roma, depois levado, julgado e morto por causa do Evangelho. Ele não poderia estar de volta na igreja em Éfeso e nas outras igrejas ensinando a palavra, porque essa palavra ficou registrada e certamente os outros cristãos também receberam o mesmo ensinamento que os anciões de Éfeso receberam. Mas ele sabia que depois, não só da morte dele, mas de morte de todos os apóstolos, aconteceria isso no meio da igreja. Cristo veio e ensinou. Os apóstolos, os primeiros discípulos, receberam aquele ensinamento. Por isso temos produzido aqui a palavra de Deus, como dissemos, depois da morte de João, que foi instituído o cânon sagrado. Temos Mateus, que escreveu um evangelho, e João, que escreveu o evangelho, que eram testemunhas oculares, já estiveram junto com Cristo. O ensinamento que eles deram, as palavras que eles colocaram foram ouvidas diretamente do Senhor. E Marcos e Lucas, que escreveram por informação. Lucas chega a dizer que ele fez uma vasta pesquisa, vamos colocar assim, parafrasear ele. Muita gente escreveu, muita gente falou muita coisa. Ele agora escreve voltado para Teófilo, mas a palavra chegou até nós. E Lucas, ele teve com Paulo, que foi alguém que recebeu uma orientação direta de Cristo. Então, essas heresias, como é dito na introdução, elas já aconteciam naquele tempo. Antes mesmo da morte de Paulo, já tinha gente ensinando coisa errada e Paulo tinha que combater. Existiam os judaizantes, por exemplo, por isso ele escreve a carta aos Gálatas e diz: se algum anjo do céu ou eu mesmo pregar outro evangelho, que não seja este que eu vos preguei, seja maldição, anátema. Está lá em Gálatas, capítulo 1. Já tinha gente pregando coisas erradas. E aí Paulo, então,
orienta aquele povo, olha, depois da minha partida, não só dele sair dali, mas da sua morte, da morte dos outros apóstolos, essas coisas aconteceriam. Mas a igreja foi avisada antes, e a liderança da igreja foi avisada antes, para que pudesse estar firme na palavra. Se aquilo foi dito naquele dia, meu irmão, imagina no século XXI, com tanta, eu vou falar aqui uma palavra, não sei se vai ver, tanta besteira sendo pregada, ensinada aí na internet, especialmente. E o povo ouvindo, muitos até sem tanta maldade replicam isso, né? Vão na igreja, repetem coisas que viram na internet, né? Tem gente falando que Jesus era milionário, que Jesus tinha casa na beira da praia, e vai por fora, meu amado irmão. Isso aí é o mínimo, né, de tanta besteira. Eu já entrei no YouTube, já vi gente falando que a ceia não é mais para hoje, jejum não é mais para hoje, e vai para fora. Tem gente que diz que não tem que batizar ninguém. A Bíblia diz, Jesus disse, orai e vigiai. Eu tenho que orar. Ah, não precisa orar mais hoje não. A palavra é verdade. Não. Lê a palavra se quiser, se não quiser não lê, não estuda. O ensino é ruim. E as pessoas vão aí pregando as suas heresias e o povo vai crendo. Agora ele vai falar sobre a origem dos falsos mestres. 2 pontos surpreendentes nesta parte do discurso nos chamam a atenção. Primeiro, os lobos vorazes surgem de dentro da própria igreja, dentro de vós mesmos. E segundo, se levantaram homens que falaram coisas perversas para atrair os discípulos após si. Os discípulos deles ainda estão por aí. Entre eles estão os que se posicionam acima das escrituras, os quais, sem o menor pudor espiritual, usam as redes sociais para corrigir a Bíblia e discordar abertamente dos profetas e dos apóstolos bíblicos. Tais pessoas consideram seus discursos modernos e a mensagem da Bíblia desatualizada. Em razão disso, oferecem um novo evangelho. Em face disso, vemos a importância de estudar um campo da teologia denominado de apologética, para orientar os crentes no nosso dia. Agora, irmão, creio que a maioria de vocês que vai ouvir esse vídeo já ouviu pessoas dizendo que a Bíblia tem que ser reescrita. Reescrita. Teve um sujeito aí, antes da pandemia, que escreveu uma versão da Bíblia com palavrões. Um outro, numa entrevista, sei lá onde foi aí, eu não vou dizer o nome dele, não vou dar popularidade para essas pessoas. Diz que lá, texto de Ezequiel, que ele fala de Aolibá, Aolibá falando de Jerusalém, de Samaria, que ali ele usou palavrões. A pessoa que postou o vídeo dele, que era uma pessoa crítica ao que ele tinha falado, refutou o que ele disse, porque disse, no hebraico bíblico não existe palavrões. No hebraico que foi escrito a Bíblia. No hebraico moderno, sim. No hebraico bíblico, não. Mas as pessoas posam como, o hebraico, o grego, e não sei o quê, e isso e aquilo. Mas, na verdade, eles distorcem. E se você for estudar um pouquinho, você vai ver que aquilo não tem nada, é apenas uma capa para tentar fazer com que a sua heresia cole para pessoas menos avisadas. Então, eles vão surgir no meio da igreja. Existem seitas heresias, lógico, existem falsos profetas fora da igreja, mas aqui em Éfeso, aquela liderança diz que haveria lobos vorazes e falsos mestres. E nós estamos vendo isso acontecer nos dias de hoje. Muita gente ensinando aquilo que a Bíblia não ensina. E olha, meu amado irmão, não estou falando de usos e costumes, de maneira nenhuma. Não. Estamos falando de doutrina bíblica. Recentemente, estão discutindo aí na internet se lá na glória vai ter choro ou não, vai ter tristeza ou não. Aí, você abre a Bíblia, certo? Abre a Bíblia e vai ler o Apocalipse. Tem gente que acha que o Apocalipse é um livro muito difícil. Não, é revelação.
Ele diz assim, ó, deixa eu ver aqui se eu ajudei. É que fugiu aqui o texto de Apocalipse, que diz que lá não vai ter choro. Lá não vai ter choro, não vai ter tristeza. Depois eu acho aqui, falo para os irmãos aqui, porque eu pensei que eu já ia achar direto no texto. Mas aqui você pode ter certeza, você já leu esse texto. Então a Bíblia diz que não vai ter choro. Aí vem alguém e diz que não. Baseado naquilo outro. Muita coisa estranha acontecendo no meio da igreja evangélica brasileira e mundial no dia de hoje. Então, a origem dos falsos mestres não são de fora, são de dentro. Né? E, inclusive, as seitas e heresias surgiram. Eu vou citar aqui algumas, talvez alguém possa se sentir ofendido, mas vamos lá. Testemunho de Jeová. Miller, antes... hoje agora o nome. Eu vou começar até com os adventistas que começaram antes. O Adventista Sétimo Dia, Miller. Ele era um pastor batista e depois voltou para a igreja batista, e todo aquele pessoal que começou o adventismo era, de alguma forma, cristão, metodista, batista, e depois entraram nessa ideia. Não vou estudar aqui, não vamos falar, porque não é o caso. Depois vai tocar em outros assuntos. Russell também teve ligações com a igreja evangélica, depois foi adventista, e depois criou o Testemunho de Jeová. Smith, Mormons, também foi cristão, primeiramente, uma igreja normal, não lembro se foi congregacional, alguma coisa assim. Depois criou essa seita chamada Mormons, Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Reverendo Moon, mais moderno, era presbiteriano lá na Coreia e depois fundou aquela igreja da unificação. Então, muitos desses falsos mestres surgiram de dentro da própria igreja e depois fundaram as suas seitas, seus ensinamentos errados aí. Muito cuidado, meus amados irmãos. Por isso ele diz aqui no final, termina, eu vou repetir para você, em face disso tudo, é necessário, entendemos a importância de estudar essa parte, esse campo da teologia chamado apologética, para podermos orientar os crentes nos nossos dias. É só o pastor? Não, você que é membro da igreja também, você vai ter como, primeiro, depois vamos ver aqui no estudo, por que eu tenho que estudar apologética? Para mim mesmo, por causa das outras pessoas, para que você possa ajudar outros também. Vamos ao segundo ponto da lição, onde ele vai ter a definição. O que é apologética? Ele nos apresentou aqui no final da subvisão 3, esse campo da teologia chamado apologética, e agora ele pergunta no tópico 2, o que é apologética? Subdivisão 1, definição. E aí ele parte da premissa de 1 Pedro 3,15. A apologética cristã, eu gostaria que você prestasse bastante atenção nesse ponto, acho que é um ponto muito importante, é a defesa lógica e racional da fé cristã e de suas práticas doutrinárias. Não é que alguém diga para você assim, porque você crê que a Trindade? Creio porque creio. Não. Tem gente falando contra a Trindade. A Trindade não aparece na Bíblia. Mas a Trindade, a palavra não. Mas o conceito está claro em vários textos. Então você tem que estudar, entender, para poder responder corretamente, adequadamente, àqueles que têm a sua dúvida ou querem colocar dúvida na sua mente. O termo vem do substantivo grego apologia, que literalmente significa defesa-resposta. O termo grego traduzido por responder, em preparados para responder, como se dão em 1 Pedro 3,15, é apologia. Ali diz que nós temos que estar preparados para responder a razão da nossa fé. Isso é apologia. Numa tradução literal, sempre preparados para uma defesa. A versão bíblica chamada Nova Versão Transformadora, NVT, emprega o verbo explicar. Assim, sempre preparados para explicá-lo. Explicar o quê? A razão da nossa fé. A apologética mostra que o cristianismo é racional. Os dados da revelação podem ser explicados de maneira metódica e sistemática, portanto aceitável. Jesus disse que devemos amar a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento.
Isso ensina que devemos amar a Deus por completo, com corpo, emoções e intelecto. Então, presta bem atenção, meu amado irmão. Há coisas na Bíblia que realmente você não conseguirá entender completamente, porque elas estão não reveladas pelo Senhor completamente. Deuteronômio 29, gostamos sempre de citar esse texto: as coisas reveladas pertencem a nós, as encobertas pertencem a Deus. Então, eu não tenho como algumas dessas coisas explicar racionalmente. É fé, é crer. Né? Agora, a maioria das coisas, sim. Ele diz aqui, a fé aqui, o cristianismo, ele é racional, ele é, a revelação pode ser explicada. Por isso, há aquelas pessoas que Deus chamou para estudar, se transformar em teólogos e poder, como autor aqui, o pastor Ezequiel Soares, e você que vai estudar essas lições deve orar pela vida dele, de outros pastores que assim estão, ele é presidente da comissão de apologética da CGADB, enfim, para ensinar, para doutrinar, para colocar no papel aquilo que a gente vai aprender e entender da doutrina bíblica. E veja bem, meu irmão, estou falando de doutrina, não estou falando de dogma. Dogma são pensamentos de uma instituição, vamos colocar de uma igreja. A Igreja Católica tem os dogmas dela lá. E você vai olhar os dogmas dela, vai olhar para a Bíblia e não tem respaldo bíblico. Não, pensamos assim. É nosso jeito. E talvez nós, evangélicos, também tenhamos nossos dogmas em algum ponto. Mas nós estamos falando de Bíblia, doutrina, ensinamento que foi dado por Cristo diretamente aqui na terra e depois foi colocado pelos apóstolos. Nós temos as cartas de Pedro, de Paulo, de João, de Tiago, de Judas. Temos o Atos dos Apóstolos escrito por Lucas, que tem muito ensinamento também doutrinário, para que nós hoje tenhamos essa ideia do que é o ensinamento bíblico. Então, a apologética em suma, defesa da fé cristã, daquela fé que a gente olha para a Bíblia e vê, é isto aqui, que os pais da igreja ensinaram, que a igreja considerou como verdadeiro ensino da palavra. Vamos aqui a mais um conceito da parte de defesa, segundo ponto, também muito importante, eu gostei muito desse segundo ponto. Ele está bem didático para a gente aprender. Segunda subdivisão. A que defesa Pedro se refere? Versículo 16. Há quem argumente que essa defesa seja uma resposta a uma acusação. Você tem que pensar muito nesse ponto aqui para entender o que ele quer dizer, mas é importante. Visto que essa mesma palavra apologia aparece nesse sentido no Novo Testamento como defesa de uma acusação tanto formal como informal. Eu vou ler dois textos para os irmãos, para que o irmão possa entender. Então, a palavra apologia, com o sentido de defesa, ela também tem um sentido de que você está se defendendo de uma acusação. E essa defesa pode ser feita formalmente ou informalmente. Então, eu vou citar apenas aqui Atos 22:1. Varões e irmãos, pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Então, Paulo faz um discurso em sua defesa, mas não está diante de um tribunal. Não, aliás, essa aqui é formal. Ele está diante de um tribunal, ele está sendo acusado quando ele vai a Jerusalém, então ele se defende depois que ele é preso perante as autoridades judaicas. Então é formal, ele está se defendendo de uma acusação que foi feita a ele. Depois ele fala aqui, ele cita 1 Coríntios 9:3, eu abri aqui no 9, mas na outra página. Esta é a minha defesa para com os que me condenam. Então é informal, ele está escrevendo uma carta, ele está dizendo, estou me defendendo. Ele não está diante de um tribunal. Então, defesa de uma acusação. Vamos ver se essa apologia é defesa de uma acusação ou tem mais a ver do que a gente precisa entender.
O versículo 16 fala do bom testemunho cristão que serve para provar a inconsistência das acusações contra os crentes. Mas não parece ser esse o caso, porque a defesa, resposta ou explicação dessa passagem é sobre a razão da fé dos cristãos. Isso diz respeito à doutrina cristã. Ainda que Pedro esteja se referindo à resposta a uma acusação formal num ambiente hostil, não deixa de ser uma oportunidade para a defesa da fé cristã, como aconteceu com o apóstolo Paulo diante de Festo e Agripa. Festo 26, 24, 25 de Atos e Agripa 26, 27 e 29 na mesma audiência. Então, apologética, defesa da fé, é apenas alguém vir me acusar que a minha fé, a doutrina que eu defendo é errada, eu então vou me defender disto. Também podemos colocar desta maneira, mas não é somente isto. Paulo, quando teve a oportunidade, o que ele defendeu? Aliás, ele falou aqui de acusações, você é errado, você é um herege, você é isso, você é aquilo. Um bom testemunho cristão mostra que não somos. Mas agora aqui nós estamos defendendo a fé cristã. E quando Paulo é preso, ele vai se defender diante de Festo, Festo até diz que ele estava delirando. Mas quando ele fala Agripa chega a falar para ele assim, você por um pouco está querendo me tornar um cristão. E Paulo diz, por pouco ou por muito, queria que todos que estão nessa audiência fossem igual a mim, ou seja, um cristão, remido, lavado no sangue, cordeiro, alguém que tem esperança para o céu, alguém que crê em Jesus Cristo, exceto essas cadeias, porque ele estava preso, não queria que as outras pessoas estivessem, ou que nenhum cristão estivesse preso por causa do Evangelho. Então, é defender a fé cristã, é defender aquilo que nós entendemos e cremos como bíblico. Volto a dizer, não é defender um ponto de vista denominacional, é defender a fé cristã, a palavra de Deus, o ensinamento bíblico, porque ele será atacado. Pastor, nós seremos atacados? Somos atacados todo dia, meu amado irmão. Os apóstolos foram atacados. E quando você não for atacado referente àquilo que você crê, porque o diabo é sutil. Ele é sutil. Ele tenta enganar. Ele foi sutil com Adão e Eva. Podemos ver. Vamos ler aqui o texto aqui, rapidamente, sobre Adão e Eva, só para você entender a sutileza do diabo, porque a maioria das vezes ele usa isto em relação à nossa fé. Então vamos lá. Tentação de Eva. Ora, a serpente Gênesis 3, versículo 1. Mas a astúcia de todos os animais, há traduções que falam sutil. Deus tinha feito esta, disse a mulher. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Ele faz uma pergunta. Deus fez a pergunta, fez a colocação. E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem dele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, sereis como Deus, sabendo bem ou mal. O diabo disse que Deus não era Deus? Não. O diabo disse que Deus não tinha dado uma ordem para Adão e Eva? Não. Então você vê que ele foi sutil. Ele apenas tentou mudar aquilo que Deus disse e Eva acabou caindo nessa ideia. E assim são todas as tentações, e assim é a tentativa da seita. Se você pegar, eu não sei hoje como é que eles fazem, mas se você pegasse antigamente a Testemunho de Jeová, chegar na sua porta, começar a fazer pergunta, que a tua resposta seria sim ou não. Sim, não. E ele tentava te levar para o ponto que ele queria para provar que ele estava certo. Graças a Deus, eu evangelizei muito eles, trouxe até para dentro da minha casa uma senhora que achava que ia me ensinar, era cheia de livros, eu apenas com a Bíblia Sagrada, e falei com ela, e assim outras oportunidades que tive. Então, não é defender-se apenas de uma acusação, é defender a tua fé, aquilo que você crê. Agora vamos lá. Por que devemos combater as heresias? Uma pergunta. Primeiro, para a defesa própria. 1 Timóteo 4,16. 1 Timóteo 4,16. Mas esse vídeo hoje será um pouco mais longo que o normal, mas por necessidade.
que diz aqui em 4,16? Tem cuidado de ti mesmo, da doutrina. Perseverando nessas coisas, porque fazendo isso salvarás tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Ter cuidado da doutrina não é carregar a Bíblia embaixo do braço, é defender aquilo que você crê. Os cristãos devem estar informados daquilo que os vários grupos ensinam a saber e saber a forma de refutá-los biblicamente. B. Para ajudar os outros na compreensão da própria fé, principalmente os que rejeitam pontos fundamentais da fé cristã, e muitas vezes de forma inconsciente, pois sabemos que existem muitas pessoas sinceras, as quais buscam servir a Deus e precisam conhecer a sua palavra. Então ele cita Tito 1,9, vamos lá. É um estudo bíblico, meu irmão, a gente tem que ser bastante para a Bíblia, porque algumas pessoas pensam, é o pastor Ezequiel Soares que está dizendo isso. Mas não, os textos, as palavras estão sendo fundamentadas. Retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para demonstrar com a ação doutrina, como para convencer os contradizentes. É isso que ele está dizendo aqui. Pessoas que às vezes inconscientemente acabam fugindo da fé cristã ou desfazendo, né, da fé cristã. Esse debate sobre as crenças, agora presta bem atenção nisso, deve ocorrer de maneira respeitosa e com argumentos e fundamentação bíblica, respondendo às objeções contra a fé cristã. O êxito dessa luta é garantido quando se está no domínio do Espírito Santo. Então, não é ofender a pessoa que discorda de você numa parte doutrinária, você sabendo que você está certo, porque essa doutrina é bíblica. Você está defendendo a fé cristã, mas com respeito. Eu vou fazer apenas um comentário. Acho um pouco complicado hoje alguns debates que existem aí, em algum podcast também, que as pessoas ficam ali, muitas vezes, é uma disputa e acabam se ofendendo. Às vezes é cristão com pensamentos que nem vamos considerar assim como heresias, são pensamentos diferentes da fé cristã. Ou quando vai discutir no bom sentido, quando vai trocar ideias com uma pessoa de uma seita, heresia, é uma discussão de ofensas. Não. Tem que ser, a pessoa pergunta o que você crê, você fundamenta na Bíblia. Pastor, ela vai aceitar o seu fundamento bíblico ou não? Aí, meu irmão, não depende de você. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Quem convence o pecador do pecado da justiça é o Espírito Santo. Quem vai convencer as pessoas que estão nas seitas, elas devem sair delas, é com o Espírito Santo. Você tem que fazer a sua parte. Defender a fé cristã, mostrar a realidade e orar por essas pessoas, para que o Espírito Santo nunca partir para ofensas, para denegrir aquele grupo, aquela pessoa, aquela situação, ok? E agora vamos para o terceiro e último ponto. Nesse sempre eu tomo um pouco de água. O que são heresias? Seitas e heresias. A palavra aireses, no Novo Testamento grego, é traduzida como seita. Aqui está em Atos 5,17, 15,5, 24,5, 28, 22. Heresias, em 1 Coríntios 11,9, Gálatas 5,20, 1 Pedro 2,1, que é o texto da lição. É verdade que o cristianismo foi também chamado de seita. Foi, está lá em Atos Apóstolos, a Bíblia não nega isso. Mas por não cristãos, pessoas que não conheciam a verdade do Evangelho, se opõem a ele. Mateus 20, Atos 24, 5 a 14, também o 29, 22. A palavra seita é usada para designar as religiões heterodoxas. É um termo já desgastado, trazendo em si muitas vezes um tom pejorativo. Por isso devemos saber quando aplicá-lo. Então, o cristianismo também foi chamado de seita, porque saímos dentro do judaísmo, entendendo sempre isso. Nós não estamos seguindo uma religião. Nós somos evangélicos, protestantes, enfim, ok? Mas nós seguimos a Cristo, ao Senhor Jesus Cristo. O cristianismo saiu de dentro do judaísmo, porque cristão judeu, pregou entre os judeus, os primeiros discípulos eram judeus, mas aí se converteram, depois foram pregar os gentios, e a igreja então reuniu gentios e judeus e tirou o muro de separação, como está escrito lá em Gálatas, e agora fez os dois um pouco, ok? E no início foi chamado uma seita. Como
Os fariseus, saduceus, herodianos, zelotes, eram chamados de seita dentro do judaísmo, um partido, alguém que tinha uma ideia diferente. E veja que as ideias eram bem heterodoxas, como aqui diz a seita. O saduceu não acreditava na ressurreição, não acreditava em anjo, o fariseu acreditava, por isso havia aqueles embates, não vamos ver lá na Bíblia, né? Por exemplo, na defesa de Paulo, na primeira vez, quando ele estava em Jerusalém, ele conseguiu se desvencilhar daquela uma situação difícil ali, porque ele foi falar dos anjos, e aí houve um debate entre eles lá, e aí acabou a situação ali não se entendendo. Também foi chamado de seita porque pregava algo diferente, eles achavam a ressurreição, achavam isso um absurdo, mas eram pessoas contrárias à fé cristã. Essa palavra seita, depois que ele bota entre aspas, é usada para aquelas religiões heterodoxas. O que é uma ortodoxia? Ortodoxia bíblica é permanecer no ensinamento da palavra. A palavra ensina algo. E vem uma outra religião, um outro grupo, e começa a pregar algo que contradiz a palavra. Então, isso é uma seita. Ele diz aqui que caiu-se num sentido pejorativo. Vamos colocar dessa maneira, ou seja, seita e tal. E aí tem cuidado porque vamos chamar de seita, porque daqui a pouco a gente vai estar chamando irmãos em Cristo de seita porque discordam de nós. Seitas são aquelas que afrontam o cristianismo. Eu vou citar aqui alguns, meu amado irmão, isso não é pejorativo, nem querendo ofender ninguém. Testemunho de Jeová, 27º dia, Mormon, Seishonoye, e vai por aí fora. Tem centenas de seitas, e cada tempo, no século XXI, aparece mais e mais seitas, né? Ciência cristã, e vai por aí fora. Estão totalmente contrárias à palavra. Nós temos que ser ortodoxos, mas não ortodoxos nos dogmas da igreja, ortodoxos na Bíblia Sagrada, dentro daquilo que ela ensina. Se vão nos chamar de fundamentalistas, que nos chamam de fundamentalistas. Nós somos fundamentalistas da palavra. A palavra de Deus é nossa bússola, que nos guia, enfim, aquilo que nós precisamos para ter uma vida de comunhão com Deus. Uma das coisas, porque também a oração é necessária, a comunhão, enfim. Agora ele vai falar sobre, especialmente para a heresia. Ele falou aqui o sentido, e agora ele vai falar hereses no Novo Testamento. Esse vocábulo aparece com o sentido de partido, espírito sectário, que nem sempre representa uma ruptura com o sistema convencional de determinada comunidade. Ele vai citar aqui que eu já citei, os saduceus e os fariseus eram seitas que formavam facções dentro do próprio judaísmo, e aí ele cita Atos 5,17, depois 26,5. A versão bíblica Nova Almeida atualizada traduz como por partido. Paulo adverte para que não haja no seio da igreja essas divisões heréticas e condena as inovações doutrinárias que causam divisão ou dissensão. Aí vamos citar, então alguém vai inventar uma coisa nova e vai causar uma divisão na igreja, uma herese, partido. Então vamos aqui a Gálatas 5,20. Estudo bíblico, a gente tem que ler a palavra, né? Então, aqui, ele coloca como obra da carne: idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, perezas, dissensões e heresias. Heresia é uma obra da carne. Vamos lá, meu amado irmão. Quer dizer que nem sempre é uma ruptura do sistema, porque os saduceus, fariseus, herodianos, eles eram judeus, eles eram da religião judaica, entendeu? Então, era essa a religião deles. Eles não criaram, não surgiu uma nova religião, então não havia uma quebra ali. Agora, Paulo adverte para que dentro da igreja não acha essa questão. Por exemplo, ele escreve aos Coríntios, lá no início, Coríntios tinha muito problema, a igreja em Corinto. E o início, por principal problema que ele aborda em 1 Coríntios, capítulo, lá no início ali, capítulo 2, se não me engano, é que lá uns diziam, eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, ou eu sou de Cristo. Partidarismo dentro da igreja. Então isso não pode haver. Eu vou falar uma coisa aqui, e quero que os irmãos entendam bem o que eu vou falar, eu digo isso sempre na igreja. Sou arminiano, não arminiano clássico, mas arminiano wesleyano, e há um grupo
em contrapartida à ideia arminiana, dentro do Evangelho, chamado calvinistas. Eu sempre prego na igreja e ensino. Não haverá um céu para os calvinistas e outro para os arminianos. Tanto dentro dos arminianos, os que creem na ideia arminiana, os que creem na ideia calvinista, haverá pessoas salvas. Eu sou pré-tribulacionista e pré-milenista, existe irmão pós-tribulacionista, irmão amilenistas, enfim, não haverá um céu para cada um. O que não haverá é um céu para quem não acredita que Jesus é Deus e outro para... Não. Só vai para o céu quem acredita na divindade de Cristo, no Espírito Santo, enfim, naquilo que é fundamental da doutrina bíblica. Agora, essas outras questões de pontos doutrinários que há uma divergência, não. Então não pode haver partidarismo dentro da igreja cristã. Paulo disse isso para nós. E aqui ele vai falar de heresias de perdição. Para terminar esta lição, isso é apenas a introdução. Nós vamos ter 13 lições estudando apologética, daqui para frente, mais 12, além dessa, mais 12 lições estudando apologética. É nessa passagem que a heresia representa o sentido de erro doutrinário como uma heresia propriamente dita. No campo teológico que nós conhecemos hoje, as heresias distorcem os pontos principais da doutrina cristã no que diz respeito a Deus. Vamos ver aqui, aonde a heresia aparece: Trindade, Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, ser humano, no caso da Trindade, Jesus Cristo e o Espírito Santo, do ser humano, natureza, pecado, salvação, origem e destino, aos anjos, a igreja e a Escritura Sagrada. Então, eu vou acabar de ler aqui, depois comentar melhor. O mais grave erro é quando se diz respeito à divindade e interfere na salvação, pois não existe salvação sem Jesus. João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém é o Pai senão a mim, e Atos 4,12. Então, veja bem, meu amado irmão, aqui ele colocou pontos principais da fé cristã, da ortodoxia bíblica doutrinária. Não creio na Trindade, então eu sou um herege, porque Pai, Filho e Espírito Santo não são três deuses. Pai, Filho e Espírito Santo é o único Deus em três pessoas. Pastor, a doutrina é muito difícil de entender. Difícil de entender, mas é bíblica. O Pai projetou a criação, o Filho criou, o Espírito Santo deu vida, o Pai projetou a salvação, o Filho veio aqui nessa terra para trazer a salvação, morrendo na cruz do Calvário, o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. No batismo de Jesus, a segunda pessoa da Trindade, o Filho, estava aqui nessa terra, o Espírito Santo desceu em forma corpórea e pomba, e o Pai falou do céu: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Em Atos 5, quando fala da questão de Ananias e Safira, Pedro chama o Espírito Santo de Deus. Jesus é chamado de Deus em várias passagens da Bíblia, mas eu vou citar só aquela questão de Tomé, quando Tomé falta a primeira reunião, quando ele vai à segunda, estava lá reunidos os discípulos, Jesus aparece, mostra as mãos, o furado, o lado dele furado, e Tomé olha para ele e diz: Senhor meu e Deus meu. Chamou Jesus de Deus. Jesus não chamou ele de herege, não chamou ele de isso, daquilo. Jesus apenas disse: bem-aventurado que eles não viram crer. O próprio Jesus, ali diante de Tomé e diante de todos os outros apóstolos, ele provou que ele era Deus e vai para fora. Mas tem gente dentro, até mesmo querendo dizer que cristão, como Voz da Verdade, como Igreja Pentecostal Unida, outros que não creem na Trindade. Então, isso que é heresia. Aí ele fala: Jesus Cristo, tem um que não crê que o Espírito Santo é Deus, outro não crê que Jesus Cristo é Deus, crê de uma maneira diferente, começa a colocar um monte de troço. Aí também ele vai falar do ser humano, a natureza do ser humano, pecado, doutrina do pecado, hoje está tudo liberado, salvação, aí entra um monte de... Então vai. Anjos, tem gente hoje cultuando os anjos. Paulo, é coisa nova, né, pastor? Não, Paulo combate isso na carta aos Colossenses, culto aos anjos. Então, tudo voltando lá para o final. E ele coloca como última as Escrituras Sagradas, que ele já colocou lá na frente, e vamos colocar de novo. Tem gente hoje querendo refazer a Bíblia. Entra na internet, você vai ver vários pastores dizendo que a Bíblia tem que ser reescrita.
E sabe qual é o principal problema que esses pastores, um dos principais problemas que esses pastores dizem? É sobre o que hoje, essa ideologia esquerdista no mundo inteiro, quer dizer de minorias. E especialmente do L, B, G, T, enfim, essas letras todas, mais números, sei lá, que eu não sei nem explicar. E aí eles vão lá para a Bíblia condena a prática homossexual. Ah, não, isso era para aqueles dias, hoje é diferente, então temos que refazer a Bíblia. Então querem suprimir alguns textos da Bíblia, enquanto a palavra diz, a própria palavra diz, passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passará. Então, a Bíblia é essa, de Gênesis 1 a Apocalipse 22, temos que crer ela como a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, escrita por homens, mas inspirada pelo Espírito Santo, e era nosso guia de fé e prática, como os reformadores falaram. Entre os 5 tópicos da Reforma Protestante, sola Escritura é a palavra de Deus. Então, tem muita gente hoje aí querendo mudar, mas não existe salvação sem Jesus. Se mudar a Bíblia, se você não crê em um desse ponto, aí você está fora daquilo que o Senhor ensinou. Vamos para a conclusão. Os apóstolos responderam aos opositores da fé cristã e lançaram uma base da nossa teologia. Então, acontece. Já havia oposição naquele tempo. Pastor, por que Paulo escreveu, por exemplo, aos Coríntios? Eu falei, eu sou de Paulo, sou de Pedro, tal. Mas ele escreveu sobre a questão, por exemplo, da ressurreição, capítulo 15. Tinha gente lá achando que deveria batizar para os mortos. Ou seja, eu aceitei Jesus, mas meu avô não era crente. Aí eu vou lá e me batizo pelo meu avô para ele ser salvo. Isso tem base bíblica? Não. Hebreus 9, 27, uma só vez, depois vem o juízo. Os mormons requentaram isso e trouxeram isso. Mas Paulo já escreveu lá que não era para que isso acontecesse. Sobre os dons espirituais, utilização, capítulo 12, 14, sobre a ceia do Senhor, capítulo 11, vários ensinamentos, eu estou falando dos Coríntios, mas é outros textos. Pedro, estudamos recentemente na aula de escomical, segunda carta de Pedro, capítulo 3, ele fala sobre a volta de Jesus, tem gente dizendo que Jesus está tardando a vir. Então, a volta de Jesus, escatologia, é o que mais as seitas deturpam, mas os apóstolos responderam aos opositores da fé cristã e lançaram a base da nossa teologia. Não estamos aqui hoje de uma teologia que surgiu do nada, mas de ensinamentos da palavra de Deus. Todos os escritos do Novo Testamento mostram essa luta acirrada contra as falsas doutrinas. É, pois, tarefa da igreja atual batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Finalizamos com a seguinte pergunta para reflexão. E esse é o lema do CACP, Centro Apologético Cristão de Pesquisa. Estamos a fazer pela verdade o que esses agentes da heresia fazem pela mentira? Eu quero dizer uma coisa para você, meu amado irmão. Já conversei com o Testemunho de Jeová, já conversei com o Adventista Sétimo Dia, e eles defendem a sua fé com uma gana tremenda, que muitas vezes nós cristãos não. Eles estão errados, temos que orar por eles, para Deus salvar eles, para Deus tirar o véu cair do rosto, da face deles, para que eles possam contemplar verdadeiramente Cristo. Você vê o Testemunho de Jeová, ele bate de porta em porta, querendo levar as pessoas a crer naquilo que ele crê. E nós precisamos defender a fé cristã. Infelizmente, hoje temos visto muitos crentes apostatando da fé, talvez porque não estejam recebendo um bom ensinamento. Vamos defender essa fé. Estamos a pensar aqui durante todo esse trimestre, não nessa lição, mas todo esse trimestre, estamos a fazer pela verdade, pela palavra, pela doutrina bíblica, pela ortodoxia bíblica, o que esses agentes da heresia fazem pela mentira. Precisamos pensar bem profundamente nisso. Deus possa abençoar os nossos amados irmãos em Cristo Jesus. Se Deus assim nos permitir, semana que vem estaremos ministrando a segunda aula deste primeiro trimestre de 2025, cujo título é Somos Cristãos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.